Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, de Cristo Jesus, nossa esperança. Mais um estudo no livro de Apocalipse. Dessa feita nós estamos falando do capítulo 21 ainda. Falamos na parte 1, vamos falar na parte 2, com o tema Nova Jerusalém. Então você que está conosco durante todos esses estudos, nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus pela sua história, nós louvamos a Deus pelo que Deus tem feito através da sua vida. E muito obrigado porque você está conosco todas as sextas-feiras. Já estamos quase encerrando todo o nosso estudo, né? Começamos alguns meses atrás, trabalhando o capítulo 1, já estamos no capítulo 21, e hoje eu vou falar a segunda parte. Próximo estudo, vamos fazer o 22 também, provavelmente dividido em duas partes. Depois eu vou vir pegando os temas soltos, né, que tem aqui, tão soltos assim, claro, mas para explicar com detalhe. Por exemplo, eu não trabalhei muito a questão do arrebatamento, eu falei, mas não trabalhei. Vamos trabalhar a questão do arrebatamento, pré-milenista, pós-milenista. Vamos trabalhar a questão do anticristo, da besta que subiu do mar, do falso profeta. Então a gente vai trabalhar esses temas, esses personagens, para trazer uma ideia mais clara para os irmãos. Então os irmãos acompanhem, nós vamos dar um tempo, vamos terminar esse estudo, depois o pastor vai estudar mais um pouquinho, preparar mais os irmãos, os estudos, para a gente estar falando desses temas, e aí uma vez a cada 15 dias, por exemplo, a gente vai tirar um tema desses aqui do Apocalipse para falar, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por você estar conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazer isso, pode se inscrever. Uma vez inscrito, você quiser receber as nossas notificações, você aciona, ativa esse sininho aqui embaixo para receber todo o conteúdo que a igreja está produzindo para você, para a sua família, ok? E você pode compartilhar, você pode também comentar os nossos textos, os nossos vídeos. E você também pode dar um joinha aí, um ok, se você assim gostar dos nossos vídeos. Vamos orar então? Depois da oração nós vamos ler o texto e dar seguimento à palavra de Deus. Pai Santo e Deus Eterno, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pelo que o Senhor tem nos ajudado, não obstante as situações que temos passado. O Senhor tem guardado o teu povo, o Senhor tem guardado os seus filhos e o Senhor tem os livrado do mal. Muito obrigado a Deus pelos privilégios que temos também de estudar a tua palavra, Senhor. E nós estamos aqui já encerrando todo esse estudo no livro de Apocalipse. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez através desses estudos às sextas-feiras. Abençoa o teu povo, guarda, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Vamos começar a ler a partir do versículo 9. Jerusalém, uma nova Jerusalém, uma visão que João tem, dada por Deus ali na ilha de Patmos, e diz assim o versículo 9: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes dos 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte tinha também 3 portas, da banda do sul tinha 3 portas, e da banda do poente tinha 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 2.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe,
e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda, e o quinto a sardônica, o sexto sárdio e o sétimo crisólito, e o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso e um 10º jacinto, o 12º a ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tenha iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E suas portas não fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Deus aplique esta palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Essa segunda parte, na primeira parte, João viu o novo céu e a nova terra. Nessa segunda parte, João tem uma visão da nova Jerusalém que desce do céu. Assim como Deus levou Moisés lá ao cume do monte Pisga, nas cercanias de Jericó, e Deus queria mostrar a Moisés a terra prometida. Está lá em Deuteronômio, no capítulo 34, você vai ver essa história. Um dos 7 anjos também leva João para contemplar a terra futura e eterna, a cidade santa, endereçada de Deus para nós, chamada por João por Nova Jerusalém. E o texto diz que ela descia do céu da parte de Deus. Ela é uma cidade literal, como muitos acham que não, mas é uma cidade literal, e que possui fundamentos. Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 10, diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E lá no 11:16 diz: mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque ele lhe preparou uma cidade. Quando você olha esses textos, você percebe que Deus está falando de uma cidade literal, uma cidade que vai vir de Deus para nós. Jesus disse lá em João 14, versículo 2 e 3, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar, e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e o levarei comigo, para onde eu estiver, vós estejais também. Então esta visão dada por Jesus, essa revelação, é a mesma em tese, claro, que João experimenta lá na ilha de Patmos. Ele vê essa nova cidade, essa nova Jerusalém. Quando você lê os versículos de 9 a 10, João é chamado ali por Deus para conhecer a noiva, a esposa do Cordeiro. É uma expressão que ele usa. Está lá no versículo 9 que diz: um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, veio e me disse: venha, lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. No verso 10 ele diz: então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande, muito alta, e me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. No versículo 11 ele vai dizer que essa cidade brilhava a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Nesses versículos deste capítulo 21, João vê a nova Jerusalém descendo do céu. Agora ele olha e contempla esta cidade,
e nos seus habitantes que vão compor aquela cidade, é justamente a noiva de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor. Esses são os habitantes, são os que cumpriram a missão do Senhor, são os salvos, os lavados e remidos no sangue de Jesus. Ali habitará a igreja verdadeira, aquela que tem seu verdadeiro líder e fundador, que é Jesus Cristo. É a igreja que obedeceu ao longo da sua história. É aquela que pratica, e não só pratica, mas ensina a palavra de Deus. É a igreja que se mantém fielmente às ordenanças que foram dadas por Ele. É ali que os novos habitantes morarão para todo sempre. Não é o céu. A Nova Jerusalém não é o céu. João diz que ela desce do céu. A Nova Jerusalém é chamada também por João de cidade santa, ou seja, um lugar totalmente que será dedicado a Deus. Ela será construída, vai descer para o céu do próprio Senhor, e Ele vai trazer consigo, com Ele, a glória dele, pois isso expressa acerca de quem Deus é efetivamente. Então não vai precisar de sol, não vai precisar nada disso, porque o texto diz que a glória de Deus vai brilhar e resplandecer e vai iluminar toda essa cidade. Quando você vê a expressão no texto de Apocalipse, que diz que essa cidade irá descer do céu, João retrata nessa ideia de descer do céu, uma cidade na qual os crentes em Jesus irão habitar. Essa cidade, como eu disse, não é um céu, mas é um lugar especial, que vai descer para a terra, onde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. É uma estrutura imensa. Quando você lê os textos, de côvados, estádios, são medidas gregas, medidas romanas e medidas às vezes judaicas, para simbolizar e definir como é esta cidade. Então essa cidade é uma cidade grande, esplendorosa. Ela é uma cidade que, ao nosso entendimento, quando lemos o texto, dá uma ideia de algo magistral, glorioso, e que não foi feito por ações humanas, ou seja, não foi feita por nenhuma estrutura humana. Quando você lê Apocalipse 21, de 12 a 14, fala nas muralhas da cidade, fala dos seus portões, fala da sua fundação. Versículo 12 diz: ela era cercada por uma muralha muito grande, com grande 12 portões, guardado por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Verso 13: havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Verso 14: a muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, na quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Essa simbologia toda que João chama a atenção, significa que a cidade, ela que possui 3 portões, 12 portas, é um estado simbólico, para representar algo muito profundo. O que ele quer dizer com isso? Nessa cidade não entrarão intrusos. Nessa cidade só entrarão aqueles que foram resgatados, salvos através de Cristo Jesus. São aqueles que o servem como Salvador. Ou seja, os intrusos, que depois lá em Apocalipse 22 vai falar, os cães, os mentirosos, os adúlteros, esses ficarão de fora. Então, a simbologia dos portais, das muralhas, é para lembrar para você e para mim que Deus vai manter sim os intrusos do lado de fora. Trazendo para um linguajar mais teológico, os não salvos do lado de fora. Ele também fala no nome das 12 tribos de Israel que estarão escritas nos portões. Nós queremos entender e sabemos disso, que querendo você ou não, o povo de Deus, o povo de Israel, é um povo escolhido de Deus. Mas todos que creem em Cristo serão também denominados Israel espiritual. Quando Paulo escreve aos Gálatas 6:16, ele vai chamar isso. Você já observou
que na hora que eu estou dando a bênção apostólica, eu sempre digo, e Deus abençoe o nosso Pai, né? Eu falo a graça, a comunhão, a consolação, abençoe todos vós, toda Israel espiritual de Deus, porque no meu entendimento, eu aprendi isso como pastor desta igreja, no meu entendimento, há um Israel espiritual, não só Israel, o povo hebraico, o povo judeu, mas Israel espiritual que aceitou Cristo como Salvador. Então vai falar ali em Israel espiritual, ou seja, o povo de Deus, vindo de todas as nações do mundo, quer gregos, quer israelita. Então o sentido aqui é que todos que confiarem em Cristo e obedecerem o direito, têm o direito de entrar na cidade santa, na cidade de Deus. São judeus pelo mundo todo que vão se converter, aliás, já estão fazendo isso, voltando ao Messias, voltando ao Salvador original, que é Jesus. Então a sua muralha é alta, o texto diz que ela está assentada sobre as 12 rochas. Rocha aqui tem um simbolismo muito forte na Bíblia, que rocha são pedras que é usada para a base de qualquer fundamento, e Cristo é esta rocha, né? Ou seja, é algo puro que tem fundamento. A rocha é um material perene. Não sei se você já ouviu, em um sepultamento judaico, eles não levam rosas, eles colocam pedras em volta do caixão. Olha que coisa interessante. A rocha, a pedra, ela é um mineral perene, eterno, né? Tem rochas aí de muitos anos, né? De centenas de milhares de anos. Mas a flor, a rosa, ela murcha. A pedra não. Então ele está dizendo o seguinte: enquanto eu tiver vida, eu vou me lembrar desse que está aí morto. Por isso que eles colocam a pedra. Então a pedra, a rocha é o fundamento. Nós nunca devemos nos enganar com os conceitos ensinados por Jesus. Não devemos menosprezar os ensinamentos espirituais contidos no Novo e no Antigo Testamento. Então a cidade contém esses elementos que representam a velha aliança e a nova aliança. É uma visão espantosa que João tem, pois ninguém nunca viu coisa igual sobre a terra, só este homem, e ele retrata para nós de forma simbólica, mas quando você vai para um entendimento, para um linguajar teológico, espiritualizado, por sinal, você está entendendo que essas estruturas da cidade santa significa que o mal, os intrusos não entrarão nesta cidade, e sim os lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando você vai do versículo 15 ao 17, fala sobre as medidas da cidade. São também medidas simbólicas. Diz assim o versículo 15: o anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros, que são os côvados aqui traduzido. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. Verso 17: o anjo também mediu a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Eu sei que é difícil de entender a razão dessa cidade ser medida, a não ser para mostrar a proporção de tamanho e da arquitetura, né? Da arquitetura que é feita essa cidade. Mas pensando nesse texto, na parte do versículo 15 a 17, o texto diz que o anjo falava com João, mostrava as medidas. É a mesma experiência que o profeta Zacarias teve, quando ele viu aquela visão, disse: filho do homem, com um cordel para medir Jerusalém, mostrando a glória de Sião, como a menina dos olhos de Deus. Está lá em Zacarias 21. O profeta Ezequiel também teve esta mesma visão, viu a derrota de Gog, seguida por uma visão que o templo foi medido antes de voltar a ser habitar do povo de Deus. Então o ato de medir, no meu entendimento, de mostrar aqui as medidas, é o ato de mostrar a perfeição de Deus, o padrão de santidade de Deus, porque tudo que é medido, metrado, organizado, né, a gente tem tendência a acreditar, né? Você tem uma estrutura como essa aqui em Jerusalém,
Isso foi pensado antes, como fazer as colunas para suportar a base. Então, quando você olha aqui, você vê uma certa perfeição. Você diz, rapaz, essa estrutura aqui é muito boa, né? É um prédio que pode ser construído aqui, como foi. Então, a medida que o anjo mostra ali para João é mostrar a perfeição do padrão de santidade divina em contraste à impureza do povo do mundo. Então os remidos, os redimidos estarão nesta cidade perfeita. Então João é visto lá, mostra-se a casa de Israel, mostra o templo de Israel. E quando mostra o templo de Deus, porque o templo de Israel muitas vezes foi fruto de vergonha, porque tinha iniquidade ali, os filhos de Eli, por exemplo, sacerdote, cometia as atrocidades e muitas profanações, e agora o texto está mostrando que neste lugar, medido pelo anjo de Deus, é mostrar o padrão de excelência de Deus. O anjo oferece a João essa explicação, que ele disse que estava medindo a cidade, aí para frisar a diferença entre um lugar santo e um lugar profano. Então, meu querido irmãos, baseado nesta visão, João está dizendo que nós habitaremos em um local santo e onde atos profanos não serão mais permitidos. Depois, nos versículos 18 a 21, eles mostram ali para João os materiais do qual essa cidade é feita, é construída. Diz assim: a muralha era de jaspe, a própria cidade era de ouro puro, claro como um vidro. As rochas de alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo, diz o texto, de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sádio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a décima de crisópraso e a 11ª de jacinto, que a Bíblia chama de undécima, de jacinto, e a 12ª de ametista. Os 12 portões, está lá no versículo 21, são 12 pérolas, e cada um desses portões eram feitos de uma só pérola. A rua principal desta cidade era de ouro puro, claro como vidro. Irmãos, quando a gente olha para esta visão, a gente fica maravilhado. Eu sei que tem teólogos que dizem que nada disso vai ter lá, inclusive teólogos até que eu conheço, que isso é uma linguagem simbólica, que não vai ter nada disso, é para lembrar a glória de Deus. Eu até respeito e entendo, mas eu confio. Talvez não tenha esse material, porque é um material que ele cita aqui, são materiais que tem na terra, no solo terrestre, mas que será algo muito especial, isso sim, O jaspe, por exemplo, a jaspe, a pedra, tem uma coloração vermelha. A safira é uma pedra azul celeste, predomina mais o azul na safira. A ágata, uma pedra semi-preciosa com várias cores. A esmeralda, por exemplo, é uma pedra preciosa verde e apreciada dos tempos antigos e até nos dias de hoje. A sardônica que ele fala aqui é uma pedra alaranjada, às vezes avermelhada, muito usada para a confecção de anéis. O sárdio é uma variedade de ágata com vários tons de vermelho. Eu trouxe isso aqui para os irmãos entender a grandiosidade dessa cidade. O crisólito, que eu nem sei o que é, nunca vi, é uma pedra ou chamada gema amarelada, uma gema amarelada, uma pedra preciosa, maravilhosa. O berilo, que você estuda lá, quando você vai ter tabela, periódica, o berilo é uma pedra com a coloração verde e azulada. Topázio, geralmente topázio tem um tom amarelado. O crisópraso é uma pedra preciosa de cor verde clara com veios dourados, ou seja, fases douradas, sulcos, que a gente chama, O jacinto é uma pedra preciosa também de cor alaranjada. E o jacinto e a ametista, uma pedra semi-preciosa, quase sempre roxa, às vezes de cor avermelhada, em volta. Juntas, se você olhar, elas formam o arco-íris. Imagine a visão que João teve. Eu sei que o arco-íris hoje é deturpado,
para um movimento desse aí, que se titula Movimento dos Direitos. Mas aqui ele está mostrando algo que Deus mostrou para a família de Noé. O arco-íris é uma aliança. Então imagine a visão de todas essas cores de pedras refletida na muralha, diante e ao redor dessa imensa cidade. É para quando a gente chegar lá, a gente perder o fôlego. Se é que a gente vai ter todas essas ações humanas, né, de cansaço, não, nada disso vai ter lá. Mas é para se perder o fôlego, para mostrar, na verdade, o brilho, o clamor, o glamour dessa cidade. Juntas elas formam sim um arco-íris. Os portões, diz o texto, são 12 pérolas. E os tamanhos desses portões aqui não é mencionado por João, mas em pensar que tudo é feito para a glória de Deus, na grandiosidade que Deus é, eu tenho certeza que nada daquilo que foi produzido lá foi produzido pela ação humana. A pérola é uma substância formada de dentro da ostra, você sabe disso. Quando as matérias de fora, tais como grãos de areia, entram nela, vão irritando a ostra, e ali vai se formando naturalmente a pérola, que ela é uma beleza extraordinária. O texto lá no verso 18 diz que essa rua é ruas de ouro, ouro brilhante, polido, transparente como um cristal. Esta é a Nova Jerusalém que João teve a ideia de ver e viu o resplendor dela. Tudo bem que nada disso aqui exista lá, alguns teólogos dizem que não, mas aqui no sentido simbólico é para mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, para dizer para mim, para você, que você está indo para um lugar especial, muito especial. Apocalipse 21, versículo 22, diz que na cidade santa não havia um templo. Diz lá, não havia templo na cidade, pois seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Claro que na cidade não existia templo, pois não há necessidade de templo lá. O texto diz que o templo é Deus. Quando Deus deu o tabernáculo no deserto, depois o templo lá na terra prometida, para os judeus, né, construir, e Davi começou, depois Salomão terminou. O propósito ali, naquele período, era ter um lugar de habitação, onde o povo de Deus, que era constantemente amaldiçoado, que era constantemente sofria por conta do pecado, ter um lugar para refrigério, um lugar de oração, um lugar de busca por Deus. Aqui na Nova Jerusalém, na visão de João, não existirá necessidade de um lugar santo, especial e separado, porque a glória de Deus ilumina todo aquele lugar. Toda a cidade então é santa, e o templo é o próprio Deus. O templo é a presença de Deus nessa cidade, sobre essa cidade. Então lá não existe a mancha do pecado, porque ela é divina e perfeita. Então o texto está me dizendo de todas as grandezas do reino de Deus. Verso 23 diz que a glória de Deus ilumina essa cidade chamada Cidade Santa. Ele diz, a cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro e o seu candelabro. Nessa cidade não existe dia e noite, então você não vai ter problema nenhum em contas de energia, porque essa cidade não existe dia nem noite. João quer dizer que essa cidade não tem espaço para as trevas. Nunca mais os produtos produzidos pelas trevas existirá naquele lugar. A escuridão não estará naquele lugar, porque os filhos de Deus serão iluminados. Lá não haverá medo, não haverá pavor, não haverá preocupação, porque a presença de Deus se reflete naquele lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 60. Volta aí um pouco, ou muito, né?
Isaías 60. Vamos ler dois textos aqui. Primeiro, Isaías 60, versículo de número 19, que diz assim: Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Tem outra coisa também maravilhosa que está no Salmo 27. Salmo 27. Volta aí, Salmo 27, versículo 1. Salmo 27 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Tem outro texto também que eu queria compartilhar com os irmãos. Está lá no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 14 de Zacarias. Por favor, abra a sua Bíblia também comigo. Zacarias, capítulo 14, versículo de número 7, que diz: Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Que coisa fantástica, maravilhosa. Ou seja, lá não haverá espaço para as trevas. Os textos já do Antigo Testamento já apontavam para isso. Os versículos 24 a 27 diz que todos vão desfrutar da cidade santa e da presença constante de Deus. Por isso Paulo vai dizer que a gente vê ainda como espelho, como enigma, né? Ou seja, uma coisa ainda que reflete, mas eu não posso me relacionar face a face. Mas Paulo diz que nós veremos um dia ele face a face. Face a face. Versículo 24 diz: E os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sobreabertos o dia inteiro, não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Verso 27, porém nela não entrará nada que seja impuro, ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente pessoas que tenham seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Que privilégio, né, querido irmão? Que privilégio, querida irmã, caminhar nessa cidade iluminada pela glória de Deus. Lá não existirão pecadores, porque todos estamos salvos e lavados no sangue de Jesus. As nações que serão salvas andarão na luz dessa cidade. E por que teríamos esse privilégio? Porque lá nós teremos os corpos glorificados. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele vai dizer isso, né? Se ficarmos vivos, seremos transformados, e aqueles que vierem já estão transformados em um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Por isso nós teremos o privilégio de estar lá. Os 12 portões de pérola estarão continuamente abertos, porque não existe ladrões ou pecadores naquela cidade. Não tem nada que nos incomode naquela cidade. Essa grande cidade é iluminada pelo próprio Senhor, então as trevas ali não existirão. Alguns intérpretes creem e ensinam que existirão coisas mais fora da cidade. Mas, ao meu ver, no entanto, não aceitamos esse tipo de ensinamento, irmãos. Porque essas coisas mais mencionadas são uma advertência para os ímpios rebeldes de hoje, não é ali naquela cidade. Para que eu e você, a fim de que essas pessoas reconheçam a verdade trazida por João neste livro. Não haverá nenhuma possibilidade na eternidade sem Jesus. A oportunidade que temos é aqui, porque lá na eternidade teremos a presença constante do Cordeiro e de Deus. Os únicos que entrarão naquela cidade são pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro. E para isso você precisa fazer agora, aqui. Então, não recusemos o chamado de Cristo. Não recuse o chamado de Cristo para ser salvo, através do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que no mundo jaz no maligno.
E a gente precisa cumprir o nosso compromisso acerca do serviço que temos prestado a Deus aqui nesta terra. É aqui, nesse momento. É aqui o lugar de glorificar a Deus. É aqui o lugar de bendizer o nome de Deus. É aqui o lugar da gente proclamar com a nossa língua, com o nosso ser, que Jesus Cristo salva. E recebê-lo como Salvador. Para junto desfrutarmos da grandiosa beleza da cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu. É nessa certeza e nessa convicção que estaremos juntos naquele grande dia, para a glória de Deus, e ali sim cessará tudo. Esta é a visão de João. E aqui a gente encerra capítulo 21. Fizemos em duas partes. Nessa segunda nós mostramos, claro que não dá para mostrar tudo, mas alguns detalhes do porquê de muito simbolismo nessa cidade, ok? Muito obrigado, querido irmão, por você estar conosco, nos acompanhando. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Próxima semana você já estuda o capítulo 22 de Apocalipse, né? Ele vai mostrar o rio de água pura, o rio da água da vida, né? Vai fazer algumas admoestações finais e vai concluir o capítulo 21. A gente pode dividir também em duas partes, provavelmente, mas já de então, irmãos, estuda o capítulo 22 para a próxima semana. Eu quero orar, encerrando esse estudo, mais essa sexta-feira, que Deus nos deu essa oportunidade, e agradecer a Deus pela sua vida. Ore comigo, feche seus olhos, você que está em casa, e vamos orar junto. Pai Santo e Deus Eterno, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, e o Senhor tem mostrado para nós o quanto carecemos do entendimento da Tua Palavra. Obrigado a Deus, porque de uma forma muito especial, o Senhor nos conduziu durante todo este ano para este livro tão importante e tão atual. Continua falando no coração dos Teus filhos. Guarda o Teu povo, Senhor. Livra do mal. Nós oramos crendo no Senhor, que um dia estaremos nessa grande cidade, juntamente com o Senhor, te louvando para todo sempre. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, por você estar conosco. Deus te abençoe a sua vida. Até a próxima sexta, se Deus assim o permitir. Forte abraço em Cristo Jesus.